Quando tudo parece estar desmoronando na sua vida, você sente uma sensação de perda de segurança? Parece que você não tem onde se apoiar, perde o seu chão. Você sente essa, essa insegurança quando tudo parece que está bagunçado, só problemas ao seu redor. Pensemos nisso e vamos procurar uma vida melhor a partir do conhecimento daquilo que é a fonte de todas as coisas. Pense bem num barco no mar, precisando ver o farol para não bater nas rochas e também para saber a direção certa. Você já viu um farol, né? O farol é construído sobre uma ilha, uma pequena ilha rochosa, bem forte. Ele é construído para ser um, um instrumento de referência firme, fixo e pode estar a maior tempestade, a pior tempestade acontecendo. O farol está ali seguro, iluminando os arredores, mostrando a direção. Para quem está no barco, a tempestade, as ondas fortes batendo no barco, sacudindo tudo, são o caos. Parece que está tudo sem saída. Está no meio da confusão. Mas o farol não, o farol está firme ali, não porque a tempestade seja fraca, mas pode ser a pior tempestade, o farol está firme porque ele está estruturado sobre um fundamento forte e firme. No Salmo capítulo 11, Salmo 11, nós vemos Davi passar por problemas em que as pessoas chegam para ele e dizem: foge como pássaro para o monte. A coisa está difícil. Até o conselho das pessoas poderiam ter boa intenção, mas nós aprendemos aqui com Davi, no Salmo 11, lições que servem para a nossa vida quando nos achamos no meio de ameaças, no meio de problemas, de incertezas. E Davi estava numa situação assim, e a primeira coisa que ele mostra é que, ao invés de fugir, ao invés de se esconder, ele prefere colocar o seu foco em outra coisa. Ao invés de ficar sentindo medo, sendo espremido pelo medo, se sentindo ameaçado, pensando nas ameaças, ele prefere confiar no Senhor. Ele diz assim: no Senhor eu me refugio. Porque vocês dizem foge como pássaro para o monte? Ele prefere ter esperança e diz que se refugia no Senhor. Para ele, Deus é o refúgio certo. Ele entende que tem que buscar a Deus, estar firmado dentro da presença de Deus. Ali é o lugar da sua alma, ali é o lugar dos seus pensamentos. Ele prefere meditar nessa presença poderosa que equilibra, que fortalece, que esclarece, que ilumina. Então, Davi pensa nas coisas positivas, na presença de Deus. É cientificamente provado por pesquisas que a nossa mente, quando fica muito abalada, ela tende a ficar sem direção. Vem uma sensação de segurança, o medo dá uma sensação de segurança, de insegurança, mas aquela incerteza. Então, nossa mente precisa de se afirmar sobre um fundamento, sobre coisas firmes, sobre propósitos firmes. Então, cientificamente tem sido testado através de entrevista com várias pessoas, aquelas pessoas que têm firmeza em propósitos, aquelas pessoas que estão assentadas, têm seus pensamentos, seus raciocínios, sua linha de raciocínio firmada em princípios, em pensamentos estabelecidos, em princípios firmes, em fundamentos bem firmados, em bases, em crenças que dão mais esperança, essas pessoas superam os problemas, superam as provações com mais otimismo, com mais confiança. Então, o medo ele pode causar insegurança e desnortear a decisão das pessoas. A pessoa decidir as coisas baseada no medo. Agora, quando a pessoa está prestando atenção no que lhe dá esperança, então seus pensamentos começam a se modificar para melhor e as emoções começam a se equilibrar.
Então Davi descobriu isso na presença de Deus. Prefiro confiar no Senhor. Outra lição que nós vemos aqui neste Salmo de número 11 é a soberania de Deus. A confiança na soberania de Deus, apesar do caos, apesar das atitudes mundanas, da violência, apesar do egoísmo ao nosso redor, apesar de nós olharmos para este conjunto de sistemas de ilusão ao nosso redor, em que nós vemos guerras, nós vemos discussões, nós vemos maledicência, nós vemos as pessoas buscar o prazer descontrolado, pessoas defenderem um mundo de sensações distorcidas, pessoas destruindo fundamentos que fortalecem a família. As famílias muitas vezes estão se sentindo ameaçadas, sentindo medo, porque existe uma tendência aí de pessoas destruírem os fundamentos. Por isso que na Bíblia está dizendo aí no Salmo 11, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A pessoa que quer viver uma vida correta, a pessoa que está buscando a iluminação, a pessoa que está procurando organizar sua vida dentro daquilo que é honesto, pode se sentir ameaçada e insegura quando vê que indivíduos que não se importam com a verdade, indivíduos que não se importam com a honestidade, ficam promovendo idolatria, ficam promovendo feitiçaria, ficam promovendo sexo desregrado, ficam promovendo vícios, ficam promovendo ateísmo. Então, o indivíduo que quer andar na retidão, na justiça, ele está vendo pessoas tentando destruir os fundamentos. Tem pessoas que se tornam representantes políticos, que assumem os governos dos países e começam a investir, pegar o dinheiro dos impostos, o dinheiro da arrecadação, o dinheiro dos erários públicos e a investir em sistemas corruptos, a investir no crime, a investir em artes, né, entre aspas, artes que defendem o vício nas sensações, o uso de sensações, estão confundindo sensações com amor. Então, eles começam a defender coisas que são contra os fundamentos, fundamentos do relacionamento correto, fundamentos de uma vida de estudos, de sabedoria, fundamentos de uma vida de temor a Deus, fundamentos de uma vida de amor ao próximo. Então, estão tentando destruir esses fundamentos. Parece que está tudo um caos, mas não vão destruir. Sabe por quê? Os fundamentos da verdade, do amor, da justiça, eles vêm do reino de Deus. Isso pertence ao reino de Deus. E o Rei dos Reis é o Filho de Deus. Jesus veio, morreu, sofreu por nós, por pessoas que pensaram em destruir os fundamentos da verdade, matando Jesus. Mas Jesus ressuscitou dos mortos e hoje está vivo à direita do Pai. Jesus está vivo, ele reassumiu o seu corpo, ele reviveu o seu próprio corpo e hoje ele está acima do universo e vai voltar. Ele vai retornar para ver o que as pessoas estão semeando, para colher inclusive o que ele semeou. E até o que ele não semeou, ele vai rever a história aqui da humanidade. Deus sempre foi o Senhor da história. Os mares e as nações se tumultuam, mas no final das contas a gente vê e a gente deve se lembrar que Deus está no seu santo trono. Como Davi disse que nesse Salmo 11, Deus está no seu trono, Deus está no seu santo templo. Quer dizer, Deus continua firme ali. E é bom para você, é bom para as pessoas estarem embasados em coisas que são firmes, você permanecer naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é correto, não seguir a ideia dos outros, não seguir propostas que vão desnortear sua vida. Ao invés de ver quão grande é a tempestade, faça como Davi, veja quão poderoso é o seu Deus. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus dos profetas, o Deus dos antigos, esse é o Deus verdadeiro. Então se firme
nesse Deus vivo e verdadeiro. Jesus é o verdadeiro fundamento. Ele é a raiz da vida, é a raiz de Judá, é a raiz do seu povo, é a raiz daqueles que o seguem e praticam o que está na sua palavra. E ele falou: se uma pessoa construir sua vida, sua casa sobre a areia, vem a chuva, vem a tempestade e dão com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa cai, porque ela não aguenta, foi construída sobre uma base que vai se dissolver, que vai se amolecer. Então, assim, a pessoa que ouve a palavra do Senhor, a pessoa que sabe que a Bíblia existe, que Deus existe, que a palavra de Deus está escrita ali, mas não procura entender, não procura praticar, não absorve, não procura absorver aqueles ensinos e viver aquele ensino no dia a dia. Pessoa que não faz isso, ela simplesmente vai ter realmente mais insegurança e a sua vida vai acabar desmoronando. Mas Jesus continua dizendo: mas aquele que construir, que ouve as minhas palavras e as pratica, é como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Aí vem a chuva, transbordam os rios e dão com ímpeto contra aquela casa e ela não cai, porque está fundamentada sobre a rocha. Então Jesus é essa rocha e Deus, com a sua palavra, é esse farol, essa referência. Pode ser que hajam problemas, pode ser que haja muito blá blá blá, muito falso ensino, muitos influencers falando coisas, ganhando likes, no entanto, ensinando coisas distorcidas para essa geração perder a cabeça, essa geração pensar que não é ser humano. Tem hora que um pensa que é cachorro, tem hora que um pensa que não é homem, outro pensa que não é mulher, outro pensa que é isso. Outro não. Eles estão entrando em depressão, em ansiedades profundas e em problemas de psicopatias, porque estão se distanciando dos fundamentos. Mas Jesus é o fundamento que está curando muitas dessas pessoas que se voltam para Ele. Pessoas que fazem cirurgias porque querem ser uma coisa que não nasceram para ser, né? Biologicamente não são, mas fazem cirurgias para tipificar aquilo, depois se arrependem, aí a turma do barulho deixa eles de lado, né? Mas aí ele se arrepende e quer rever o fundamento e volta para Jesus e encontra em Jesus a reconstrução da sua vida. Então, você está construindo sua vida sobre qual fundamento? Ainda há tempo de reconstruir sua vida sobre o fundamento dos séculos, o fundamento da eternidade, a base firme, a rocha firme, a segurança, o verdadeiro refúgio, que é Jesus, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, que é se firmar nos ensinos dele, abrindo a palavra dele, e procure também uma comunidade de fé bíblica, de vidas reformadas na Bíblia, e para que você possa ter apoio e possa encontrar pessoas para interagir dentro desses princípios que você está vendo aqui em nossos vídeos. Não deixe de fazer sua inscrição em nosso canal, não deixe de dar o seu like. Muitas pessoas assistem nossos vídeos e depois esquecem de dar o like, esquecem de fazer a inscrição. Se você fizer a inscrição, der o like, se você colocar aí um comentáriozinho, uma palavrinha no comentário, isso já ajuda a impulsionar essa mensagem, estes vídeos, para mais pessoas que estão precisando de viver uma vida melhor a partir do conhecimento daquele que é o fundamento firme sobre o qual podemos construir nossa vida. Graça e paz e até mais.